Pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do Invest Imob. Então, é um podcast que a gente tem como objetivo, eu e o meu amigo Ayrton aqui, ensinar o mercado, né, educar o mercado aí sobre investimentos em incorporação imobiliária, nesse nosso mercado imobiliário. A gente está aqui em João Pessoa, né? Paraíba é uma cidade que tem crescido muito no mercado nacional e cada vez mais a gente tem visto pessoas de todo o Brasil e até de fora do Brasil com interesse em investir aqui na nossa cidade. Então, por isso, esse nosso objetivo de trazer informações de qualidade, informações com um especialista na área de construção e incorporação e também com um especialista na área econômica, que também faz parte desse mercado imobiliário, o Ayrton, né, que é economista, inclusive do Sinduscon aqui João Pessoa. Ayrton, eu queria te agradecer muito por fazer parte aqui junto comigo. A gente vai estar sempre, nós dois aqui nessa dobradinha, aqui nessa mesa, gravando vários episódios para poder te ajudar a entender melhor esse mercado aí, né, o mercado imobiliário, que nem todo mundo entende bem quais são os riscos, quais são as vantagens, se vale a pena, se não vale, quanto eu devo alocar de capital. Então a gente vai falar muita coisa aí sobre isso. E eu queria que o Ayrton agora se apresentasse um pouquinho. Nos outros episódios, a gente vai começar a trazer alguns convidados para falar sobre vários temas que vão te ajudar a entender mais o mercado de incorporação imobiliária e saber quando, como e quanto investir. Obrigado, Ricelli. Olá, pessoal. Isso é um prazer imenso estar aqui, Ricelli, contigo, para a gente falar justamente do mercado imobiliário, que é digamos, a área de atuação da nossa carreira. Eu, como economista, você, como Engenheiro. engenheiro, incorporador. Então, a gente tem o mercado imobiliário já correndo nas veias, né? Então, falar do mercado imobiliário é lembrar das nossas origens, né? Nosso pai, nossa mãe olha para a gente e diz: ó, você tem que comprar sua casa. É a primeira coisa que a gente aprende quando a gente ficar adulto, você tem que ter sua casinha, seu lar. Então, como eu vejo a área econômica, eu vejo que é o maior investimento que uma pessoa, uma família pode fazer em sua vida, é um local para morar. E a gente falar do mercado imobiliário, tentar desmistificar o que é fazer investimento nessa área, eu acho que é muito importante para a gente educar os nossos ouvintes aí, quem está nos assistindo, até porque a gente está na cidade que é referência hoje no Nordeste em construção, né? A gente tem entre os prédios mais altos do país, a gente tem uma cidade que cresce em população, foi uma das capitais que mais cresceu de 2010 para 2020, de acordo com o censo do IBGE, uma capital rica em beleza natural, uma capital tranquila, uma capital cheia de atrações, que a gente tem visto muita gente de fora vindo morar aqui. Então, eu acho que esse podcast vai servir muito para quem está em casa, quem está em outros estados, entender o que é João Pessoa, o que é o mercado imobiliário e, acima de tudo, entender o que é investimento imobiliário. Que a gente fala muito em outros tipos de investimento, mas pouco se fala em investimento imobiliário, naquele tijolinho que a gente fala na nossa casa. Eu acho que vai ser o diferencial desse podcast. Até porque tem um da área econômica e outro técnico da área, acho que junto demais e vai dar muito certo. E aí saber, né, para você que estiver vendo agora aqui esse programa com a gente, entender que tem várias formas de investir, tem vários momentos. Você pode comprar um imóvel pronto, num prédio novo, pode comprar um imóvel já usado, pode comprar um imóvel de leilão, você pode comprar com financiamento bancário, financiamento de consórcio. Então, assim, a gente vai falar sobre isso tudo. Esperem esse episódio, que é o primeiro que a gente vai dar essa introdução geral, e vários outros episódios que vão vir à frente, né? Tanto com nós dois aqui à frente do conteúdo, mas também com vários especialistas do mercado. A gente vai trazer, vai ter muita coisa boa para vocês ainda pela frente. Então, espero que vocês realmente sigam o nosso canal, sigam o nosso Instagram, todas as redes sociais aí que vão ser divulgadas, tanto os vídeos inteiros, né, como trechos desses vídeos, para poder vocês conseguirem ter uma educação, um conhecimento cada vez melhor aí sobre o mercado imobiliário. Ricelli, então, meu amigo, se apresente para o pessoal conhecer sua trajetória no mercado imobiliário, que eu acho que é importante que as pessoas que estejam ouvindo a gente, ou assistindo pelo Instagram, pelo YouTube, lembrando que quem está assistindo pelo Instagram, também a gente tem o episódio completo no YouTube, e quem está no YouTube, seguir a gente também nas redes sociais, porque vão ter trechos lá. Então, Ricelli, fala para a gente aí como você começou na construção civil, como você chegou até hoje, e hoje o que é que você vê no mercado como profissional da área. Vamos lá, obrigado. Foi bom ter falado isso aí. Eu tô, pessoal, há 24 anos já nesse mercado.
Eu sou engenheiro civil, com formação aqui em João Pessoa, na UFPB. Entrei na Universidade de Engenharia Civil em 2000, e assim, um dos pontos que eu vi que me ajudou muito na minha carreira desde o início foi, desde o primeiro semestre de engenharia, eu sempre estagiei, sempre tive voltado para a prática, né? Eu acho que esse é um dos pontos que realmente diferencia um profissional, que você entender que é importante ter a teoria, mas que a prática aliada à teoria é que realmente traz grandes resultados. Então, esse foi um dos pontos. Tanto estudava muito, por exemplo, o cálculo 2 consegui pagar lá com média 10 fechado. O pessoal até me chamava de maluco, né? Mas ao mesmo tempo estava em obra direto. Então, assim, eu vivia aquela vida meio corrida. Acho que eu peguei meio que a paranoia. E eu já contei essa história mais antes da trajetória profissional em alguns outros momentos. Não vou estender muito aqui. Mas eu acho que eu peguei muito aquele gancho lá da época do quartel, né? O Civil Exército, com 18 anos. E isso pegou esse gancho e foi. Já fui sócio de uma empresa que trabalhava com obras públicas com meus irmãos em Alagoas. É, em 2010 a gente abriu a nossa empresa, né, a Bloco Construções, que inclusive é uma é uma patrocinadora aqui do nosso podcast, né, a Bloco, e uma marca nossa também, que é a Vetex Inc., que a gente está com alguns empreendimentos aí na esteira. Então, a gente vem atuando não só em empreendimentos nossos, Wellington, mas é, por a gente ter uma pegada muito forte aí na área de gestão e de excelência de planejamento, a gente vem desenvolvendo também orçamento, planejamento, coordenação de projetos e gestão de obras também de outras empresas parceiras. Então, grandes empreendimentos aqui da região, foi a nossa empresa que desenvolveu toda a parte de orçamento, coordenação de projetos. E nossos empreendimentos também a gente vem fazendo aí com um padrão de excelência, se preocupando muito com a questão de dados e com a questão de transparência das informações, né? Então, utilizando muita tecnologia, utilizando, por exemplo, a gente tem um grau de maturidade muito alto dentro do RP Cienge, que é um sistema de gestão, que você monta orçamento, planejamento, controle de compras, os controles vão estar lá consolidados. A gente usa com uma pegada muito forte também a tecnologia BIM, que é o Build Information Model, onde você monta modelos 3D da edificação. Inclusive, eu sou até professor do BIM na área de orçamento de obra, na pós do IPOG. Então, a gente ensina essa disciplina aí. Então, assim, basicamente, em resumo, é isso, né? São 24 anos aí de experiência com uma empresa nossa aí já com 14 anos de mercado. E é toda essa bagagem com erros e acertos, como todo mundo, né? A gente vem trazendo essas experiências e a nossa ideia realmente é somar, trazer tudo que a gente já alçou de conhecimento até agora, somando com tua bagagem também, para a gente trazer para o nosso público, educar. E aí o objetivo é pessoas que não são do mercado da construção civil, mas também colegas do mercado da construção civil e também da área de financeiro e economia, né? Entender esse mix aí entre o mundo da construção e incorporação e também do mundo financeiro, né? A ideia é fazer esse mix aí. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória também, Ué. É importante para o pessoal entender quem são os dois hosts aqui do podcast. Eu me formei em economia pela UFPB também, né? 2010, 2011. Logo em seguida, eu fui trabalhar na Azul Linhas Aéreas. O meu primeiro emprego foi na Azul Linhas Aéreas. Logo quando eu terminei a economia, fui para São Paulo, fiquei lá em Alphaville. Aí vi. Foram vizinha para Massalá, né? Ali, Alphaville, você sabe que é a nata de São Paulo, né? Eu fiquei lá, acho que uns 2 meses lá na Azul, conhecendo tudo da Azul, entendendo o mercado, e eu vi como é o mercado na prática, né, da aviação. Só que quando eu vim trabalhar aqui no aeroporto, o meu horário de trabalho, como a gente sabe, os voos aqui em João Pessoa sempre é madrugada, acabou que eu não fiquei muito tempo na Azul, mas foi uma escola importante para mim. Depois que eu saí da Azul, eu disse, não, vou voltar a estudar. Fui fazer mestrado na UFRN, lá em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí, durante o meu mestrado, eu encontrei com a professora, minha orientadora, que ela tinha estudado no mercado imobiliário de Natal, que lá no Rio Grande do Norte, diferente daqui de João Pessoa, eles tinham um impacto muito grande dos investimentos de fora do país. Até 2008, crescia muito lá o mercado imobiliário, muito capital vindo da Europa, principalmente.
Só que com a bolha imobiliária americana lá em 2008, o mercado morreu. Então, quando eu entrei no mestrado lá em 2012, é, ela tinha feito um estudo para uma questão de bolha lá, uma análise de bolha no mercado de Natal, tinha dado uns números altíssimos entre o período de 2002 até 2008. Depois disso, não explodiu a bolha porque murchou, digamos assim. O O mercado mercado desaqueceu, né? morreu completamente, porque a maior parte do capital era feito, tinha lançamentos de imobiliários lá que não era nem feito na cidade, já lançava diretamente para o exterior. E ela sugeriu para mim, Huerto, já que você é de João Pessoa, você não tem interesse em fazer esse mesmo estudo que a gente fez, criar os indicadores para lá para o mercado? Mas, professor, eu gosto muito de estudar especulação financeira. Minha monografia na época da graduação tinha sido sobre investimento estrangeiro aqui no país, em ações, em títulos de governo. E eu vou fazer isso porque eu gosto de especulação. Então, eu estudar mercado imobiliário, na época da bolha imobiliária, né, que estava aquela onda, eu disse, vou estudar. Comecei a pesquisar e para encontrar dados. Coisa mais difícil é encontrar dados da construção civil. Batia na porta de um, do Cresce, de imobiliárias, até eu cheguei no Hinaldo Dantas, que é aquele cara de condomínios. Sim. Aí ele disse, cara, eu não tenho nada aqui de dados, informações que você precisa. Mas eu cheguei agora de São Paulo, ainda do CD. Tem um CD lá do evento que eu trouxe com algumas informações. Vê se serve para você alguma coisa aqui. E faça o seguinte, manda um e-mail para esse presidente do Sinduscom, João Pessoa, Reinaldo Quintães, diga a ele que você está fazendo esse estudo, que eu acho que ele pode lhe ajudar. Eu peguei o CD, fui para casa, olhei, não tinha muita informação importante, porque era mais nacional, não local, e mandei um e-mail para Reinaldo Quintães, que se estiver nos assistindo, ele sabe a admiração que eu tenho por ele, que é economista também, apesar de empresário da construção civil, mas ele é economista. Mandei um e-mail, disse, doutor Reinaldo, eu sou estudante de mestrado de economia e eu estou estudando mercado imobiliário de uma pessoa, estou com dificuldade de encontrar dados para fazer minha dissertação. Aí ele disse, vá no Sinduscom, procure o diretor executivo da época, que era Kleber Oliveira, que é ex-comandante do Exército aqui. Aí cheguei lá, eu disse, olha, o doutor Reinaldo pediu para eu vir aqui para pegar os dados. De pronto, ele me abriu todos os dados, todas as informações que eu precisasse. Do Sinduscom, ele tinha todas as pesquisas de mercado de 2002 até 2012, ele me passou tudo. E eu ia lá sistematicamente pegar dados para o mercado imobiliário. Aí o diretor Kleber olhou e disse, a gente só tem uma contrapartida para você. Quando você terminar seu estudo, apresenta para a gente o resultado, já que É claro, né? já que você está estudando o mercado imobiliário aqui de João Pessoa, disse, tenho o maior prazer em fazer isso, até como medida de gratidão, né? Porque eu consegui. Então, aí quando eu terminei minha dissertação, liguei para ele, terminei, apresentei, fui aprovado. Ele disse, então vamos marcar para você apresentar aqui para a gente. O nosso vice-presidente vai assistir sua apresentação. Tranquilo. O vice-presidente era João Barbosa na época, dono da ABC Construção, Construtora ABC. Aí eu apresentei os dados, os indicadores que eu criei e tal, mostrando que 2014 foi quando a construção civil começou a esfriar. Aí ele olhou para mim e disse, essa apresentação era tudo que eu precisava para fechar a minha programação de lançamentos. Aí o diretor disse, você sabia que ele é engenheiro agrônomo, mas tem mestrado em economia? Eu disse, você só me diz isso depois que eu termino de apresentar. Ele disse, e a experiência dele é no Banco Mundial, porque o Dr. João trabalhou no Banco Mundial. Aí eu disse, caramba. Aí fui para casa, fiquei pensando e ele falando, né? Ele falou lá no dia, ele disse, rapaz, só conheço 2 economistas que estudam mercado imobiliário, que era o ex-presidente Reinaldo e eu. Ele disse, conhecendo você agora, então é o segundo. Aí no outro, passou uma semana, na outra me ligaram. Você não quer vir trabalhar com a gente aqui, não? A gente está precisando de um economista, a gente viu o seu potencial. Então, eu entrei lá no dia 1 de outubro de 2014 e agora, antes de ontem, né? Dia 1 de outubro, fez 10 anos que eu estou lá. Fazendo análise de mercado, pesquisa de mercado, CUB, indicadores macroeconômicos. Então, tudo isso, estou lá 10 anos fazendo. Depois disso, eu fiz pós em empreendedorismo e inovação, fiz alguns cursos de macroeconomia, projeções macroeconômicas na USP, na FIP de São Paulo, no Corecon, do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. E eu estou sempre no mercado tentando me aprimorar para trazer justamente para os associados do Sinduscom o melhor do
das informações econômicas. E atualmente eu também tenho o CNPJ, que é o Economy, é uma empresa que eu criei já há um tempo, que eu faço estudos para outras empresas. Já fiz até um estudo aqui para um hotel aqui em João Pessoa, que era um condotel que eu tive que aprovar na CVM, o projeto. Então, o construtor ficou até impressionado, porque só foi o meu e mais 9 foram aprovados em 2023 na CVM. Então, a gente vai ter um hotel, já vou... Isso a nível Brasil, né? A nível Brasil. E a construtora gostou tanto que já está fazendo outro hotel do mesmo modelo e eu também estou desenvolvendo estudo para ela. Não posso dizer ainda porque eles não divulgaram, mas a gente já vai começar outro estudo para dar entrada na CVM. Então, além de trabalhar no Sindusconto, tem um CNPJ que presta alguns serviços também para outras entidades, como a cooperativa também na construção civil, faço as análises lá dos números. Então, sempre que me preciso na área da construção, eu estou atuando. Agora, Ricelli, já que eu me apresentei, né, agora vamos começar de fato a falar do mercado para o pessoal. E é interessante que quem está nos assistindo, isso aqui não é um podcast para quem é do mercado, já conhecimento profundo do mercado, não. Aqui é a pessoa que está começando mesmo a entender o mercado, quer entender como é que se investe no mercado imobiliário. Então, construção civil, os tipos de investimento que tem, é o beabá. A gente vai começar do início mesmo, né, Ricelli? Começando a falar o que é, desmistificar o que é esse tipo de investimento. Então, para a gente começar, eu acho que a pergunta que se faz é: por que investir no mercado imobiliário? Aí eu deixo com você é fera. Vamos lá, Arthur. Acho que depois de toda a sua trajetória aí, eu acho que é bem importante essa união aqui, né, do mundo da economia, mas que com a pegada da construção civil também, e da experiência que a gente tem já aí de um bom tempo também com gestão de obra e de incorporação. Acho que essa união aí vai trazer muita coisa boa para, principalmente com os convidados também que a gente vai trazer para agregar mais ainda, né? Então, para te responder essa pergunta aí, por que investir no mercado imobiliário? Eu acho que um dos principais pontos, você já até citou aqui no comecinho do podcast, que é que o imóvel, né, normalmente, além de ser um sonho, então o sonho da casa própria é um sonho muito latente, né, tem já alguns movimentos aí de dizer, não, o pessoal não quer ter mais a sua casa, tudo hoje é como serviço. Eu acho que talvez isso até seja no futuro, mas sempre para alguém vai ser um ativo importante, né, que eu acho que a gente tem que considerar realmente um imóvel como um ativo, né? Ele pode ser considerado em alguns casos como passivo, se ele for depois que já está depreciando muito, mas eu vejo que assim, o porquê investir no mercado imobiliário é porque o principal ponto que eu vejo é que a probabilidade do valor dos imóveis regredir é muito pequena. Isso falando de forma geral. E se a gente traz o contexto para a nossa região, né, que um dos pontos importantes aqui é que a gente quer falar sobre o mercado de incorporação imobiliária, investimentos no mercado imobiliário, mas também tentando trazer uma pegada regional, falar um pouquinho sobre João Pessoa, né? Mostrar o que é que a gente tem tido aqui de vantagem, de crescimento. Então, se você comprar um imóvel, que a gente costuma brincar de tijolo, né? O mercado financeiro fala muito essa diferença, é papel, é investimento em papel ou tijolo, né? Então, quando você compra um imóvel, você está comprando tijolo, está comprando uma coisa sólida lá que você vai, é palpável, né? Que você vai ter a chave, vai ter acesso lá ao empreendimento. Então, a probabilidade daquilo ali regredir é muito pequena. Eu costumo fazer um comparativo bem interessante, que é o seguinte: você imagina, você tem lá 10 milhões de reais, está parado na sua conta, você quer empreender, quer colocar um restaurante ou qualquer um negócio que você vai ter que montar toda a infraestrutura, contratar pessoas, comprar equipamento, fazer treinamento, começar a fazer venda e começar a rodar o teu negócio. Você vai ter investido um bom valor até aquele seu negócio chegar no ponto de equilíbrio, né? E gerar um payback, ter um retorno daquele seu capital. O prazo é longo e existe uma possibilidade, se o seu negócio não der certo, que você perca tudo ou quase tudo que você investiu. Já pelo contrário, se você investe no imóvel, o pior que pode acontecer é você ter seu imóvel lá, se ele não valorizar tanto como o que você está prevendo, né? Claro que ninguém pode adivinhar, ninguém pode nem dizer que o imóvel vai valorizar X, ou que ele vai dar uma rentabilidade Y, ou que vai dar um aluguel. O mercado é dinâmico, a gente Não tem como ter certeza. Mas pelo menos essa segurança, eu acho que esse é um dos principais pontos, é a solidez do mercado imobiliário. Então,
é você ter a certeza ali que você vai ter pelo menos aquele ativo tangível, né, o tijolo. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que é interessante a gente falar, como eu já abri falando, né, do sonho na casa própria. É porque as pesquisas mostram justamente isso. E o maior sonho do brasileiro é a casa própria. A gente entra naquela questão das necessidades básicas da humanidade, né? É um A pirâmide de Maslow, né? é, Você tá lá na. alimentação e moradia. Se eu não tenho esses dois, a gente vê a situação que fica. A gente começa a comparar com outros países que não têm isso, a gente fica até impressionado. Então, a alimentação é a base da nossa subsistência e o local de moradia é para a nossa segurança. Então, quando a gente fala em, em um imóvel, não é apenas um investimento. É você ter um lugar no mundo para chamar de seu. É Porque meio que um até sonho, né? É é. o que. Então não adianta eu falar, mas esse apartamento é de luxo e o meu é um popular. Do mesmo jeito que o cara está lá morando, você está no seu, no imóvel, numa casa. Por quê? Porque ali é o seu local. Aquela ideia que você até falou, a gente tem visto muito, principalmente a questão de educação financeira, tem uns caras que estão falando em, em alugar o imóvel ao invés de comprar. Em 20 anos, se você pagar um financiamento em 20 anos, você vai ter pago 3 empreendimentos, apartamentos ou casa. Sim, mas se você alugar em 20 anos, quando você sair, você não tem nada. Sim. E eu tenho o imóvel de tijolo. Como é que você... Não tem nada para deixar de herança para sua família, não né? tem patrimônio nenhum. É. Então, outra coisa que você falou, que a gente tem que lembrar, foi a questão da pandemia. A pandemia quebrou muitos paradigmas com relação aos imóveis. A gente achava que o mundo ia se transformar em imóvel pequeno. Todo mundo queria morar em micro apartamentos porque o custo era menor e tal. Quando foi na pandemia que você se viu em casa sem nada, não. Tem que ter um apartamento maior, com a varanda, com área de lazer, para modificar. Mas um apartamento é só serviço. Mas quando perdeu o emprego lá, você não podia nem pagar seu apartamento. Se o apartamento fosse seu, você teria essa preocupação. Então, tudo que aconteceu durante a pandemia só mostra a importância dos imóveis. Eu até quero levantar uma questão que a gente às vezes pensa, por um lado, uma rede de fast food como é o McDonald's, ela tá enriquecendo porque está vendendo hambúrguer. Não, ela é rica porque ela é dona de um patrimônio imobiliário gigantesco. Ela é dona de terras onde esses terrenos onde são construídos os McDonald's é dela. São alugados, né? Ela, Franqueados, né? ela compra o terreno, aluga o franqueado, ela Isso. ganha com o aluguel do terreno, com a franquia do negócio. A Igreja Católica é uma das mais ricas do mundo. Por quê? Tem muito terreno, tem muita igreja. Então, quando você começa a perceber os fatores de investimentos e as empresas que estão há muito tempo no mercado, todas elas sabem a importância da questão imobiliária, independente do âmbito que seja. Eu falei de religião para uma empresa de fast food. Todos sabem a importância da questão imobiliária. Seja Arthur, terreno, aproveitando imóvel, esse qualquer gancho que você está falando aí, vamos fazer um pouquinho para quem estiver nos ouvindo aí, um comparativo de investir em imóveis e outros tipos de investimento, ação, tesouro direto. Faz um comparativo aí. Qual é o diferencial da pessoa investir em imóvel e investir em outros ativos, aí, outras opções de investimento? Se a gente for ver aqui no Brasil, por exemplo, a gente pouca coisa até o ano 2000 de ativos de investimento, a gente só investia uma coisa ou outra, título do governo, ou poucas ações na Bolsa de Valores. Acho que né? basicamente poupança, Era né? O poupança, brasileiro era poupança. Até hoje, né? É o maior. A gente tem Se bem que poucos. tem tido muita evasão já, né? Tem, Com a educação do mercado, cada vez a mais gente tem tido. visto, pelo menos, tirando dinheiro da poupança para outros ativos, tipo Sim. CDB de banco, que as pessoas estão vendo que a poupança rende menos. E tem a questão da educação também, né? Como eu falei, os nossos pais falam em comprar uma casa e também falam em poupar dinheiro e colocar na poupança. Mas eles não sabem que o dinheiro que está na poupança não é investimento. Porque um dinheiro que rende 0,5% ao mês. Ele está basicamente corrigindo a inflação, né? Muitas vezes não, porque no Brasil a inflação sempre é acima de 4, 5%. Muitas vezes nem a inflação corrige. Não, porque se a gente for pegar o histórico da inflação, nos últimos 15, 20 anos, digamos, de 2004 para cá, a maior parte do tempo a inflação ficou acima de 5%. Então, mesmo com a questão da meta de inflação, a sua poupança está rendendo bem menos
do que a inflação. Ou seja, você está perdendo dinheiro, deixando o dinheiro no banco, na poupança. Então, quando a gente fala em investimentos, a gente vai ver hoje no Brasil e no mundo, né, que a gente hoje tem acesso através do aplicativo de celular, aplicar dinheiro em qualquer lugar do mundo, há uma gama de investimentos. Mas a gente tem que saber, principalmente, o perfil de cada pessoa que vai investir. Tem gente que acha aposta tigrinho interessante, acha que é um investimento. A pior coisa que a pessoa pode fazer, porque ao invés de estar ganhando dinheiro, está perdendo o dinheiro que já tem. Mas eu estou, por exemplo, ações. Ações é um ativo de renda variável. Num dia ela pode subir, no outro pode cair. Você já viu o preço de um apartamento, de uma casa subir demais num dia e cair demais no outro? Não existe. Instável, né? Já é uma vantagem. Ah, mas tem a liquidez. Sim, mas não tem a solidez que tem um imóvel. A liquidez eu posso ir lá no mercado e eu já não consegui vender. Vamos dar um exemplo das ações de Americanas. Quem diria que a Americanas chegou a 8 centavos o preço da ação? Eu nunca vi uma casa vendida a 8 centavos. Entendeu? Então a gente vai começar títulos do governo. Ah, é um título seguro? É. Mas é de longo prazo. É como se você estivesse prestando dinheiro para o governo quando chegar daqui a 10, 15 anos, Eu acho que é vai por isso devolver. que é importante a questão até um dos nossos objetivos aqui nesse podcast, que é educar o mercado, né? Então, Justamente porque muita gente não entende. você tá se educando ali em quais são os tipos de investimento, como investir em mercado imobiliário, que a gente vai falar sobre isso mais para frente aí. Então, eu acho que essa questão da educação é bem importante, né? É um dos pontos aí. Outra coisa que que está na moda, que eu vejo muito, é a questão dos fundos imobiliários. Você não precisa comprar um imóvel, você só precisa comprar uma cota de um fundo que você passa a ser dono daquele imóvel, sem necessariamente ter que comprar ele. Mas se a gente for fazer um comparativo, e Célio, eu peguei uns dados dos fundos imobiliários, e a gente percebe que, de longe, os imóveis rendem muito mais do que os fundos imobiliários. Por quê? Porque o fundo imobiliário, assim como as ações, eles são títulos de renda variável. Então, num dia sobe muito, no outro cai muito. Ah, mas tem os dividendos. Se você for perceber os dividendos que você recebe do fundo imobiliário, ele é tão menor ou até mesmo bem inferior a um aluguel de um apartamento E proporcionalmente falando. principalmente dependendo da etapa que você entra no investimento do empreendimento, E o né? Se tipo você de entra lá renda. no comecinho, no desenvolvimento ainda do empreendimento, claro, você vai estar comprando um pouquinho mais de risco, você está entrando muito no começo, mas a sua probabilidade de ter uma Porque a gente chama comprar escalada, na planta, né? Comprar na isso, planta. comprar na planta, comprar no desenvolvimento, ou até entrar como um dos sócios mesmo da incorporadora no negócio, né? A gente sabe que a incorporação imobiliária é um negócio de capital intensivo, então muitas empresas têm investidores também dentro. Então é uma das alternativas também, né? Como várias que a gente vai falar para vocês aqui. Então eu acho que é importante entender que dependendo do momento, né? E não só falando do desenvolvimento de empreendimentos novos, né? Então, por exemplo, você comprar um imóvel já usado em leilão, dependendo do desconto que tem no leilão, você pode ter um ganho muito grande. Então, assim, tem muitas vantagens e sabendo realmente o momento de entrar no Até, investimento, né? até o próprio fundo imobiliário tem vários tipos, né? Tem o fundo É. de papel, tem o fundo de tijolo, tem o fundo de galpão, fundo de shoppings. Então, muitas vezes, o problema de quem está de fora do mercado é não entender esse tipo de investimento e os riscos que estão envolvidos nele, Isso. né? Uma coisa é você... Eu acho que todo mundo tem a noção dos riscos de comprar um imóvel, que é o maior deles é a construtora não conseguir entregar, a você comprar um fundo imobiliário que você muitas vezes não lê nem o manual daquele tipo de ativo para saber quais que estão ali dentro, que foi justamente assim que aconteceu a bolha imobiliária lá dos Estados Unidos, que seria até uma boa a gente mostrar como foi que Isso. aconteceu depois para as pessoas Vamos entenderem pegar um episódio, é um uma ideia boa de um episódio, episódio. porque aí a galera vai entender qual a diferença do mercado americano para cá e esse risco de bolha, que aqui no Brasil a gente é praticamente zero até o momento, né? Mas eu acho que é interessante a gente começar assim, falando, porque hoje é um episódio introdutório, todo esse tema, pessoal, que a gente está falando hoje aqui, a gente vai aprofundar. Sim, com Vai certeza. aprofundar, mas é mais para a gente ter uma Aguardem noção. aí que vem muita coisa boa pela frente. Agora, Ricelli, me diz uma coisa, tu que já está há muito tempo aí no mercado, do teu entendimento do mercado local, o que é que tu achas hoje, assim, de João Pessoa, do mercado imobiliário aqui? Eu vejo que João Pessoa hoje está passando por um momento ímpar. Um dos principais pontos de inflexão que a gente tem visto no nosso mercado hoje, Werton, além da questão de João Pessoa ser um lugar
voltado hoje para a família. Então você vê, todo mundo que visita João Pessoa quer trazer sua família, quer trazer seus filhos para morar aqui. Um grande exemplo disso é a fábrica da Jeep, que é Stellantis hoje, né, ali em Goiânia, em Pernambuco, que todo o quadro de renda de gerente para cima, todo mundo mora aqui em João Pessoa, ninguém quer morar em Recife. Então é uma capital que está aqui do lado nosso, né, que foi considerada por muito tempo como a capital Do do Nordeste. Nordeste, a capital mais desenvolvida, mas João Pessoa, pela qualidade de vida que a gente tem, ela tem crescido muito nisso. Então, esse é um dos fatores muito importantes para quem quer vir investir aqui em João Pessoa. Outro ponto de inflexão muito importante é a questão do polo turístico Cabo Branco. Então, se você não conhece ainda, pesquisa lá, vai lá nas redes sociais, aí no site. Você No Google, pode entrar lá no site da Cinep, do governo do estado, você vai conseguir ver. Tem vários resorts que estão se implantando aqui em João Pessoa, Everton, vindo de fora. vindo de fora. Hoje, João Pessoa tem aproximadamente 10 mil leitos na sua rede hoteleira, e esse complexo que está sendo desenvolvido vai dobrar essa quantidade de leitos. Então, assim, vai trazer muito turista para João Pessoa, né? Dentro desse complexo não são só resorts, vai ter um parque temático lá dentro, vai ter um parque aquático, tem uma via principal que é o Boulevard Shopping, né? Shopping. Shopping. Vai ter uma via principal, que é o Boulevard dos Ipês, que a gente pode comparar muito com aquela via principal ali de Pipa, só que é uma coisa totalmente projetada e estruturada. Então, vai ser um lugar assim que vai virar realmente referência. E esse polo turístico Cabo Branco, ele vai alavancar. É um projeto que fazia mais de 30 anos que não saía do papel e que o nosso governador atual, né, Dr. João, conseguiu trazer isso à tona, conseguiu trazer esse grande empreendimento que tem sido um sucesso. E outra dentro da cidade, né? Um diferencial, Isso, porque geralmente as outras você capitais vê, por exemplo, Costa do Sauípe, né? Está muito distante. afastado lá Porto de Galinhas é distante de também, distante de Recife, Recife. A gente está aqui cravado dentro da dentro da cidade. cidade. Então, assim, Um oásis no meio da esses são cidade. alguns exemplos do que está acontecendo hoje. E tem muita coisa que vai acontecer no futuro próximo, né? Por exemplo, a ponte João Pessoa, João Lucena. Pessoa Lucena, que é João Pessoa Santa Rita, na verdade, né? Que É. ela vai sair lá do outro lado, mas que vai conectar, né? Vai pegar essa nossa área de praia que é super valorizada e vai expandir isso para uma No área pôr do sol do com Jacaré, que é área um dos imensa. mais bonitos Isso, do mundo. isso. Então, assim, João Pessoa tem muito para crescer. Hoje, os dados que a gente tem de mercado, né, que mais de 50% das unidades vendidas em João Pessoa hoje, para classe média e alta, são para pessoas de fora de João Pessoa. Então, Isso. assim, esse é um fator muito importante de crescimento, mas é importante também que o nosso mercado vende também para a população local. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente vê, às vezes, destinos que estão crescendo muito como João Pessoa, que às vezes só vende para o mercado de fora e mostra que o mercado local não está consumindo. Aqui não, aqui a gente tem realmente o mercado local ainda consumindo muito, mas também vendendo muito para fora. Então eu vejo que esses são pontos assim importantes para que você que é de fora, que quer vir aqui para João Pessoa, ter seu apartamento aqui para morar, trazer sua família, né, que gostar dessa cidade maravilhosa aqui de manhã, quem passear aqui na nossa orla vai ver que É a verdade. orla inteira fecha, todo mundo corre, É verdade. vai andar de bicicleta. Acho que é uma das capitais do Brasil onde o pessoal faz E o mais tamanho da esporte, né? orla, né? A faixa É, litorânea a nossa faixa é gigante. muito larga, né? E aí é uma qualidade de vida muito boa, então você pode vir para morar, pode vir para ter um apartamento aqui para passar veraneio, a época de janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? O momento de alta estação aqui nossa, pelo verão, ou ter um imóvel para investir, para poder alugar, para ter renda, né? Então acho que é importante isso aí. Você falou num ponto-chave aí. Muitas vezes a gente fala muito dos compradores que estão vindo de fora, que a gente percebe até andando pela cidade, pelo sotaque das pessoas, né? Que a gente vê nos restaurantes, no shopping. Mas a gente esquece que boa parte também das pessoas que estão comprando imóveis aqui são da própria região e do mesmo estado. As pessoas que moram no interior da Paraíba, por exemplo, compram uma segunda moradia aqui para os filhos virem estudar, para passar férias, para curtir a cidade. E também, o que é que eu tenho visto muito, principalmente nos dados que eu tenho observado, é a questão de moradia de pessoas do Rio Grande do Norte e de Pernambuco vindo para cá. Você falou da fábrica da Jeep em Goiânia ali, Aham. mas os moradores de Recife também estão vindo para cá. Um engenheiro que trabalha comigo mesmo, trabalhava na Petrobras, Daniel, lá no Porto de Swap. Suape, e veio morar aqui. Está morando em Termares, não quer viver outra vida, porque ele pedala todo dia e é a vida que ele quer. A mulher dele, que era lá, que era guarda municipal lá, já está morando aqui também, vai para lá, trabalha e volta,
mas não quer ficar lá também. Então, a gente percebe com essas pessoas que a capital, João Pessoa, tem atraído essas pessoas pela qualidade de vida, pelo custo de vida aqui. E com esse aporte turístico que a gente está começando a ter, com grandes empresas vindo de fora, parque aquático, no polo turístico, isso foi uma luta aí do governador, né, que a gente sabe, batalhou muito para tirar esse projeto do papel que era antigo, e a gente consegue ver hoje, de fato, sendo concretizado, vai dar um impulso econômico gigantesco. A gente tem várias outras obras também em execução, né? A gente tem uma alça que conecta a BR-230, né? Que é a BR que conecta João Pessoa a Para as Recife, pessoas que estão conectando a BR-101, então é uma alça que vai passar por fora da cidade. como as pessoas lá em São Paulo falam rodoanel, né? Sim, tipo, Então, como pronto, um rodoanel para quem está de fora. Pronto, é isso aí, acho que você falou muito bem. Então, a gente tem tudo isso, essa infraestrutura que a gente está criando. O nosso aeroporto está crescendo muito também, já aumentando muito a capacidade, que era um dos medos que o mercado todo tinha, né? Será que vai suportar isso tudo? Mas não tenham medo, tá, pessoal? O aeroporto de João Pessoa está preparado aí para escalar muito, para aumentar muito a quantidade de voos. E eu acho que toda essa infraestrutura vai só colaborar para... Com certeza, para dar sustentabilidade, né? Para ser um crescimento sustentável, isso. Para não ser aquele voo de galinha para crescer um pouco e depois... você vai começar a perceber outra coisa, a valorização. Porque como a gente está, os nossos vizinhos, como Natal, o mercado já está bem cansado desde 2008, a gente não vê um crescimento considerado. A gente olha para Recife. Recife não tem nem área mais para construir. Você tem que derrubar um prédio para construir novo. E João Pessoa, a gente tem uma área espetacular ainda que dá para construir. Basta andar aqui no Bessa, um dos bairros mais valorizados de João Pessoa, tem terreno com vista para o mar. Porque a gente tem um plano diretor na nossa cidade que limita a altura dos prédios perto do mar. Ou seja, quem está comprando, mas eu não vou ver o mar. Você vai ver o mar, meu amigo, até 200 metros, 300 metros da praia. Porque no início da orla, ninguém pode construir mais de 4 andares. E então, a gente também não vai ter aquele fator que tem em muitas cidades aí do Brasil, não vou citar nomes para não ficar chato, mas que tem espigões na beira-mar e que quando passa de meio-dia você não tem mais sol na praia, é só sombra. Então aqui é só... aqui tem sol, meu amigo. Venha para João Pessoa que você vai ter sol aqui o dia inteiro. Da tarde, a gente está na praia, está com sol, porque os prédios dão essa... Então a gente tem toda uma infraestrutura local e está ficando cada vez mais robusta, que eu acho que a gente está no início de um ciclo, tanto de crescimento imobiliário, como de valorização imobiliária. Então eu acho que a gente está no momento certo, no lugar certo. Com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta. Em relação àquela questão, eu quero investir no imóvel, eu preciso ter um controle financeiro, eu preciso me preparar, eu posso colocar todo o meu dinheiro, eu preciso ter uma reserva. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa questão da preparação financeira da pessoa que está nos ouvindo agora, que quer comprar um imóvel. O que é que ela tem que se organizar ali para poder ela não entrar numa aventura, ela saber que vai estar pisando ali num terreno sólido? Eu acho que esse ponto merece até um podcast todo, porque ele é tão importante para quem vai realizar um sonho, né? Porque você comprar uma casa, um apartamento é um sonho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a organização financeira. Porque ninguém consegue construir algo grande, bacana, como é um apartamento, que muitas das famílias brasileiras compram um empreendimento, um apartamento ou uma casa durante uma vida toda. A gente conhece várias pessoas assim, né? Os nossos avós, por exemplo, compravam vivia a vida todinha e não comprava mais outro apartamento, outra casa. Isso é bem natural. Por quê? Porque geralmente o nível de renda das pessoas não tem tanto poder de compra para comprar 1, 2, 3 apartamentos, que é muito comum em países desenvolvidos, né? Que a gente sabe que as pessoas têm mais condições para isso. Mas então, o primeiro ponto que qualquer pessoa vai fazer antes de comprar um apartamento é a organização financeira. Saber quanto tem, saber quanto é que ele pode dar de entrada, saber quanto de parcela ele consegue pagar até a compra do imóvel. Tem que saber se ele pretende comprar na planta, se vai comprar um imóvel já pronto ou um imóvel usado. Tudo isso ele tem que planejar com bastante antecedência, porque não é como você comprar um carro e daqui a 5 anos você vai trocar. Não é como você vai comprar um utensílio de casa que daqui a 2, 3 anos você utiliza. Você vai comprar uma casa. Então, geralmente, o custo agregado é maior e necessita de um maior volume financeiro. Então, acho que o primeiro passo para a gente falar em investimento imobiliário é você ter uma educação financeira, digamos, ímpar.
sabendo de tudo que você vai gastar E durante nesse planejamento aí, o que é que você acha da necessidade de ter uma reserva financeira? Eu acho que é o ponto chave. Mas hoje também a gente vê empresas, tem construtoras, que também nem hoje cobra do comprador uma entrada. É principalmente o Muitas mercado vezes, mais popular, o né? popular a gente vê que e tem aqueles programas do governo que podem auxiliar também com o subsídio. Que para quem não sabe o que é o subsídio, é que o governo dá uma parte do valor do imóvel para você comprar. Então, você pode juntar uma parte do seu dinheiro, né? Sei lá, tentar economizar o seu 13º ali durante algum tempo, com alguns recursos mensais. Você consegue uma entrada com o auxílio do governo, esse montante aumenta e você consegue pegar um apartamento E somar o fundo de garantia também, né? que Que você pode ser pode também usado. ser usado, né? O É um dos FGTS, usos do FGTS, que as pessoas para também, imóveis, né? que seria uma boa também a gente falar, né? Das Isso. opções que você tem, e você consegue um financiamento imobiliário com taxa de juros mais baixa pelo programa do governo e também com um período mais longo para você pagar com uma parcela reduzida. Então, tudo isso vai depender do seu compromisso financeiro. Eu sei que cada tema que a gente está falando aqui, pessoal, daria mais um podcast, mas o objetivo desse podcast aqui, desse episódio em si, é dar para você uma visão geral realmente sobre todo esse grande tema Que a aí gente vai falar de aqui, né? incorporação imobiliária, que a gente vai passar aqui muito tempo trazendo, detalhando todos esses pontos para vocês. E um dos pontos que eu queria falar agora, Arthur, seria sobre as opções de financiamento. De novo, cada opção dessa pode dar um episódio só disso, mas acho que seria interessante também, como a gente está dando esse overview aqui sobre É bom. todo o processo, né, do que é investimento em imóveis. Eu acho que é importante a gente falar sobre as opções de investimento, que hoje em dia existem várias, né? Você pode investir, pode estar comprando um imóvel, se você está comprando durante a construção, financiando direto com a incorporadora, com a construtora incorporadora. Você pode fazer um financiamento bancário. Você pode fazer uma carta de crédito Um no consórcio. consórcio. Então, assim, tem várias opções realmente hoje de se investir, né? Não é uma opção só. Claro que aquele ponto que você estava falando anteriormente é importante, que é você fazer uma programação financeira. Tanto você tem um colchão, uma reserva para pagar, ter um certo valor para poder conseguir dar de entrada, como também ter um valor para poder te garantir ali durante as parcelas do seu financiamento, para se você tiver algum problema financeiro, ou perder o emprego, alguma coisa desse tipo, você conseguir pagar ali o seu financiamento, né? Ô, Ricelli, aproveitando aqui que você já falou dessas opções de investimento, poderia falar um pouco também de como a gente vê oportunidades de investimento nessa. Porque a gente tem muita coisa, né? Mas como é que eu posso identificar uma boa oportunidade? Toda hora a gente abre o Instagram, tá recheado de ofertas de imóveis, tudo mais. Mas como é que eu posso olhar uma daquela e dizer, ó, aqui tem uma boa oportunidade para mim? Eu acho que um dos pontos importantes para você que estiver nos assistindo aqui é você conhecer o mercado. Acho que esse é um dos pontos primordiais. Depois que você conhecer o mercado, existem várias fontes de pesquisa, né? Então a gente fala muito hoje que dados são novo petróleo, né? Então você entrar lá nos portais imobiliários, tentar primeiro entender qual a tipologia de empreendimento ou de apartamento que você está querendo comprar. Quando você entender qual a tipologia, você começar a mapear informações ali do mercado, montar uma planilha simples, né? Não precisa ser nada muito Se é o tipo de complexo, né? investimento que ele está procurando também, né? Isso, Entender. então mapear aquilo ali, tentar entender alguns parâmetros, tentar entender qual o momento, né, que você vai fazer a aquisição, saber qual é a solidez daquela empresa que você, saber quem é que está à frente, qual é a equipe que está à frente daquele empreendimento, Boa. se realmente é um empreendimento que tem um design para aquela tipologia de empreendimento. Por exemplo, o João Pessoa é um dos fatores, eu estava participando de alguns eventos essa semana, e o pessoal falando, né, e isso é uma coisa que a gente vem percebendo já. João Pessoa hoje para médio e alto padrão, se você não tiver um design diferenciado, não vende mais, né? Então, se, por exemplo, você estiver vendo algum empreendimento que não tem um design arrojado, dificilmente aquele teu empreendimento vai ter uma boa valorização. Então, eu acho que todos esses fatores aí, segurança da empresa que você está comprando, conhecer o mercado no entorno, conseguir entender qual a tipologia, o empreendimento é para morar, você quer, depois de pronto, quer alugar por curta temporada, quer alugar para longa temporada, ou você quer usar aquele imóvel como uma segunda moradia, então tem que entender direitinho o objetivo para poder você conseguir fazer um comparativo com o mercado, montar uma planilha simples, né? Não precisa fazer
nenhuma análise estatística muito Não, complexa, é bem né? simples, é bem mais Mas é simples. fazer conversar com o mercado. Eu acho que uma coisa importante é também você ter seu corretor, Um profissional um que profissional te assessorando e, de preferência, escolher um corretor. Ayrton. O mercado americano ele tem uma cultura que eu acho muito interessante. É que existe o corretor do comprador e o corretor do vendedor. Então, tipo assim, você vai comprar um apartamento, você escolhe um corretor para ser o teu assessor de aquisição do imóvel e aquele corretor, por ser especialista no mercado, ele vai te oferecer para o cliente os imóveis que estão na carteira dele, mas ele também vai procurar imóveis com outros corretor. colegas corretores e um corretor funciona oferecendo os produtos dos vendedores e outro corretor funciona oferecendo, trazendo o melhor produto para o comprador. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, é você ter realmente, buscar um corretor de confiança, né, e tratar o seu corretor como um parceiro, entender que valorizar realmente o corretor por aquele serviço que ele está prestando, né, porque os corretores realmente são grandes parceiros das incorporadoras, são as pessoas que trazem realmente uma solidez na negociação e vai te assessorar em todo o processo de compra do seu E imóvel. uma coisa importante que a gente tem que dizer também é que ele procure um corretor registrado, né? Porque a gente sabe que é, o corretor tem que estar sempre registrado no Cresce. Sim, Se com ele não tiver certeza. aquela numeração do Cresce, ele não pode atuar. Então, muita gente cai em cilada porque não faz o dever de casa também, né? Você, como cliente, também tem que saber escolher um profissional que seja registrado, que esteja atuando de maneira correta. Porque é como a gente pegar um carro, um Uber, que às vezes o cara também tem. Esse é um dos fatores mais importantes ainda, de você escolher um corretor só, né? E não ficar fazendo leilão, né? Fazer pingando ali, tentando falar com 200 corretores no Não, mercado. É escolher um corretor que da entenda a sua sua confiança, necessidade. que realmente é um corretor registrado, como você bem falou aí, lá no Cresce, né? Que é uma entidade que Que regulamenta regulamenta a tudo isso. profissão. E aí, com esse corretor da sua confiança, aí sim, você partir a mercado, mas também fazer tudo isso que a gente falou anteriormente, ver quem é a construtora, fazer uma análise de mercado, planilhar, né? Então isso aí vai te dar uma segurança muito maior e entender qual é o objetivo que você precisa daquele imóvel. E claro, voltando naquele ponto que você falou anteriormente, saber se o valor final do imóvel que você vai comprar cabe no seu bolso. É Porque é importante. importante também para não cair numa cilada, eu quero um imóvel muito mais caro, mas que aquilo vai me sufocar financeiramente, em vez de realizar um sonho, vai te trazer um pesadelo por muito tempo, que você vai estar ali sem ter Pelo renda menos para fazer 30 mais anos, nada. né? Por muito tempo e depois até que ter que vender um imóvel com um desastre muito grande para vender muito rápido, né? Que é aquela história, acho que a gente é importante falar que nem tudo também são flores, tá, pessoal? Nada na vida é perfeito. Então, o tripé, né, do investimento é risco, rentabilidade e liquidez. O único ponto que os imóveis deixam um pouco a desejar é a questão da liquidez, né? Se você quiser vender um imóvel seu muito rápido, normalmente você vai ter um deságio. Por isso que é importante essa escolha ser de forma correta, E né? a gente está aqui justamente para isso, Isso, é para te para ajudar nisso aí. desmistificar essas informações. Aí, Célio, eu acho importante também, quando a gente for falar em identificar oportunidades, é que hoje a gente existe muitas ferramentas web de pesquisas, de informações imobiliárias que o próprio cliente, o comprador, ele pode acessar gratuitamente nas plataformas e podem verificar o preço. Ó, eu vi um empreendimento, o corretor me ofereceu tal empreendimento. Deixa eu ver se esse empreendimento está com esse mesmo preço nas plataformas de anúncio, se é um preço mais alto, se é um preço mais baixo. Porque muitas vezes o preço que é anunciado não é o que é do mercado. Às vezes é uma unidade do empreendimento que tem um preço menor e aquele você acha que todo empreendimento está naquele preço. E não é assim, a gente sabe. Então, as pessoas têm que ter noção também que o preço vai variar de acordo com o tipo do empreendimento, a localização do empreendimento e os serviços que estão próximos, né? A localidade que é que tem próximo, tudo isso vai impactar no preço. Mas uma coisa, antes muita gente fala muito do preço do imóvel e esquece de um fator chave, que é a taxa de juros. Porque ele vai pagar uma taxa de juros não por 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas por 20 e 30 anos. Então a taxa de juros, por menor que seja, vai dar uma diferença no valor do imóvel. Com Então, certeza. qual é o que é que os economistas, os educadores financeiros, se você puder economizar o máximo para poder ir pagando seu imóvel sem a necessidade do investimento, do financiamento, ele vai ser um ganho espetacular em termos de rendimento lá na frente. Até porque a gente sabe que as taxas de juros no Brasil nunca são baixas, né?
historicamente sempre acima de 10%. Então impacta os investimentos imobiliários. Mas quem tem uma organização financeira, quem consegue comprar um imóvel, ou pelo menos dar uma boa parte do valor do imóvel em dinheiro, você consegue imóveis com preços Com atraentes, que certeza. você vai ter uma rentabilidade nele. E Você volta nem para aquele imaginava. gancho do planejamento financeiro, né? Se você, enquanto mais você depender de dinheiro, de financiamento, melhor. Eu acho que um ponto importante também para a gente, nessa visão geral aí sobre o que é e como investir no mercado imobiliário, é você também entender critérios de avaliação, né? Então, acho que é importante, além de um parceiro que a gente já falou, muito importante, que é o corretor, né? Que vai ser teu assessor de compra do imóvel, é você também fazer uma análise jurídica daquele empreendimento, principalmente se você estiver comprando no começo, né? Saber se está tudo realmente bem estruturado, se você vai ter realmente uma solidez jurídica do negócio. É você entender em termos de engenharia se aquela empresa realmente vai entregar tudo aquilo que está prometendo, conhecer o que está lá no registro de incorporação, né, nos quadros NBR, em toda a parte de especificação técnica, conhecer outros empreendimentos daquela construtora para poder tentar entender o padrão de acabamento, entender também como é que vai ser o pós-venda, né, como é que vai ser o relacionamento, será que a empresa realmente tem uma equipe que vai dar suporte ou ela só vai vender e vai abandonar o cliente? Então, eu acho que todos esses fatores aí Que vão ser são... abordados aqui também, né? Sim, com certeza. Isso é muita coisa. Cada ponto desse que a gente está falando aqui, isso vai dar pano para manga. Hoje é um Para mais resumão de tudo, né? é um overview aí, bem geral mesmo. Então, Célio, eu acho que a gente já está chegando no final Isso. do nosso episódio. Eu acho que é interessante que vocês assistam esse primeiro episódio completo, que vocês vão tirar todas as dúvidas, ou pelo menos entender o que é que se trata aqui do nosso podcast. E a gente vai continuar divulgando as informações, tanto aqui no YouTube, quem está acompanhando pelo YouTube, como também pelas redes sociais, Instagram e tudo mais. Quem quiser me acompanhar, é @Ayrton Oliveira, o teu qual é, Célio? O meu Instagram é o Ricelli Lacerda, pode nos acompanhar lá. E a gente vai ter o Instagram também do InvestMob, né? Que Isso. vai ficar lá também para você acompanhar. Vai ter lá nas redes, no vídeo, na descrição dos vídeos também, vai ter nossas redes sociais. Então, praticamente, quase que diariamente, a gente vai estar lá falando informações de mercado imobiliário, trazendo novidades para vocês, tudo que está se falando a nível local e nacional também, porque tem muita gente que vai nos assistir de fora, então é interessante que a pessoa também entenda o mercado nacional como um todo. A gente está falando de João Pessoa, que a gente reside aqui, a gente trabalha aqui, é o nosso local, mas a gente vai falar de tudo aqui que impactar no imóvel. Então eu acho que esse episódio foi interessante para que todos entendam como vai ser o teor desse podcast, né? A gente está dando um pontapé hoje inicial dele, vai ser uma série de vários vídeos aí. Eu acho que para quem está iniciando nesse meio vai ser de fato um divisor de água. Vai começar a entender tudo, tanto na parte técnica, de construtiva, de incorporação, como na parte econômica, de como você analisar o investimento e como você ver se é viável para você, a rentabilidade e tudo mais. Então eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Brigadão, Ricelli, por me convidar para esse projeto. Também, E agora é com você aí, meu amigo. Vamos lá. Então, como o Ayrton muito bem falou, né? Acompanhem os outros episódios, sigam a nossa rede no Instagram, tanto a rede da nossa marca aí da Bloco Vtex, né? Que é a nossa patrocinadora. Isso, né? que são nossos patrocinadores que estão aqui nos ajudando a estar aqui trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês. E esperem que em breve vão vir vários convidados aqui para trazer, além do nosso conhecimento, o conhecimento de outras pessoas também, vão vir pessoas muito boas, com uma bagagem muito forte do mercado. Eu aguardo vocês nos próximos episódios. Queria pedir também para que todo mundo que estiver aqui curta, compartilhe e também deixe comentários e faça a sugestão de novos temas. Façam perguntas, porque quanto mais perguntas vocês trouxerem, mais a gente vai conseguir enriquecer o conteúdo aqui e trazer mais informações para todo mundo. Fazer nossa pauta aqui, né? Então, Isso. Pessoal, eu acho que quem tiver dúvida também pode mandar para a gente. Sim, né? com certeza. Tanto tá eu como o Edson são pessoas muito acessíveis. Pode mandar uma mensagem lá no direct que a gente vai responder todo mundo. Eu acho que por hoje foi legal, não foi? Eu acho que é isso aí. Meu amigo, obrigado. Valeu. Vamos lá. Primeiro de muitos. Valeu, pessoal. Tchau. Abraço.